existia. Passou a existir de 48 para cá, 1948. Foi em 1948, foi fundado o Estado de Israel. O que era antes? Não era nada? Nada, Era um deserto? era uma cidade com uma história antiquíssima, história bíblica, onde ela entra de raspão em Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, mas não se fala muita coisa. Depois ela entra como a cidade dos Jebuseus, Jerusalém. Era a cidade dos Jebuseus, um povo de lá que Davi expulsou e tomou conta da cidade de Davi, tomada na marra. O resto é a história do desenvolvimento bíblico e com as idolatrias à cidade, isso e aquilo que eu já acabei de falar. E o status de capital na antiguidade nem existia. A cidade era importante pela importância que ela tinha, não por alguma designação, é a nossa capital. Era um conceito inexistente. A capital de um lugar era o centro de simbolizações do povo, que era o que Israel, ou Jerusalém tinha, por exemplo, nos dias de Jesus. Mas um templo que foi construído por Herodes, que não teve nada, é tudo feito por terceiros, para manter o presépio e o povo calmo, até que as rebeliões se conflagraram de tal modo que no ano 70 da nossa era, acabou a brincadeira. E eles ficaram dispersos por 1930 anos, pelo mundo afora. E a cidade ficou jogada lá? A cidade teve uma quantidade enorme de sucessores. Isso, aí. Aí os romanos continuaram, ela virou uma cidade totalmente pagã, mudaram o nome para Hélia Capitolina. Nossa. Ali onde é o lugar das duas mesquitas hoje, antigamente era o templo. Tinha um altar em adoração a deuses pagãos romanos. Foi um lugar de culto e de sacrifícios a deuses durante aquele período todo, e crescendo. Aí depois começaram a vir outros tipos de invasão. O lugar caiu num vazio até os muçulmanos tomarem conta. Até Maomé. Aí pegaram... Aí Maomé foi a Jerusalém, porque tinha que ir. Ele não foi fisicamente. Nas tradições islâmicas, se diz que ele foi a Jerusalém espiritualmente. Para ser assunto aos céus de Jerusalém, a partir de Jerusalém. Aí fechou aquele triângulo das cidades santas dos islâmicos. E Jerusalém foi chamada para dentro desse pacote. E aí lá vai ela, levada para dentro desse pacote. Aí ficam os islâmicos, dominam Jerusalém e vêm as cruzadas. As cruzadas. A gente chega ao ano 1000, mais ou menos, com dominação islâmica. Aí o catolicismo estava se enfraquecendo de uma maneira brutal na Europa, eles precisavam de uma cenourinha, de um pretexto. Olha lá um balão. Para arregimentar. Pessoas se mobilizam em torno de causas que lhes dão significado, sentido fanático. E são os católicos? Foram os europeus cristãos que foram. Vai lá. Aí 200 anos tomando terra e tal, aquela briga, toma, perde, até que chega uma hora que os muçulmanos vencem de vez os cruzados. Porque os cruzados não queriam morar lá, eles queriam voltar para casa na Europa. Ninguém fica dono de uma terra onde não quer morar, botar raízes e viver nela para sempre. Então eles perderam a terra. Houve mudança de status, depois vieram os turco-otomanos, tomaram a cidade. Aquelas muralhas que a gente vê hoje lá, que tem 500 anos, 550 anos de existência, foram muralhas construídas pelos turcos otomanos. E aí perderam o status de domínio sobre aquele pedaço de terra, vieram os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Nossa! Não tinha ninguém para acalmar a confusão, a guerra. Aquilo virou um campo de batalha de qualquer um. Aí os ingleses disseram, não, vamos botar ordem na casa. Aí renovou o espírito evangélico com os ingleses, anglicanos. Aí descobriram aquele Calvário de Gordon, aquele onde tem o Jardim da Tumba, onde a gente sempre vai. Tem aquele... Que eu chamo de Jesus Land. Que você faz por último lá. Não, porque não é o lugar, não é só ilustrativamente legal. Pra gente ver como era, um bom lugar para estar. É bonitinho demais. Mas não
não é arqueologicamente o lugar, foi uma descoberta dos ingleses, empolgou a Inglaterra. Ah, Deus guardou o lugar da morte e da ressurreição de Jesus para nós até o dia de hoje. Para nós cristãos temos o status e o domínio. Tudo é bobagem, tudo mentira. Mobiliza gente que vai de todo lado para lá para ficar beijando pedrinho. Por isso é que não faça viagem comigo. Se você fizer, você vai fazer uma viagem real, não para a Ilha da Fantasia. E o Estado de Israel é como um Estado qualquer. Um Estado laico, e como tem que ser, e que começou de 48 para cá, que tem seus interesses geopolíticos, como qualquer outro Estado. Claro. Mas os atos do Estado de Israel não são atos divinos. Como os atos da religião judaica não são atos divinos, tanto é que mataram a Jesus. Como os atos do povo de Israel não são atos especiais, por isso é que Paulo diz, a revelação veio para os judeus e veio também para os gregos, e o juízo vem primeiro para os judeus, depois para os gregos, porque quem fica sabendo antes é condenado na frente. Então, cara, tudo isso é uma bolha. Jesus diz em Lucas que os gentios, Israel iria ser, Jerusalém seria pisada pelos gentios até o tempo do fim. Então ele usa Jerusalém como uma referência da algazarra escatológica do mundo em torno da cidade. São os gentios querendo a cidade. É que é, né? Nós, gentios crentes, gentios evangélicos, gentios árabes, gentios judeus, que o cara é gentil quando ele, do ponto de vista da escritura do Antigo Testamento, quando ele não tinha conhecimento de Deus. Ele era um incircunciso de coração. Mesmo que ele tivesse a fimose feita. Então, Israel entra, Jerusalém entra na escatologia de Jesus em Lucas assim, até que o tempo dos gentios se complete, Jerusalém será pisada por eles. E Paulo diz em Romanos, coisa semelhante, mas não é com relação aos judeus terem uma capital, só fala do povo de Israel. E então naquele dia virá o libertador de Sião, aí fala da conversão de Israel ao Messias. Mas não diz que tem que ser num lugar, numa capital, num lugar geopolítico, numa terra. Isso tudo já é a invenção de 1948 para cá. O nosso amigo ali, o professor, estava errado quando ele disse que os cristãos durante séculos tiveram a interpretação de que Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, era o retorno de Israel à Palestina. Não, isso foi a interpretação dos judeus no passado, porque quando Ezequiel profetizou isso, eles estavam sem esperança em Babilônia. Eram como um vale de ossos secos. E voltaram para a sua própria terra. E se recompuseram, se refizeram como um povo ali, naquele lugar onde eles tinham habitado mais tempo. Mas eles ficaram muito mais tempo, foi fora do lugar mesmo. Como eu já falei outro dia aqui. Se somar os 430 anos de Egito, mais 1930 anos de dispersão, mais os 70 anos de cativeiro, olha quantos milhares de anos eles ficaram sem capital e não deixaram de ser um povo, porque eles tinham uma fé. Agora, os evangélicos, especialmente os americanos e os latino-americanos, todos esses que seguem essa escatologia criada e desenvolvida nos Estados Unidos da América, que é uma escatologia que cresceu depois de 1948, que toma Israel como o principal sinal de Deus para marcar a volta de Jesus, aí ferrou tudo. E a importância política, tudo isso, isso é uma invenção muito nova, porque os judeus viveram sem isso, e sem terra, e sem esperança de voltar para terra nenhuma, ou de ir para nenhum lugar durante quase 2000 anos. Mas não adianta, eu estou falando grego aqui, ninguém está me entendendo e a gente já perdeu quase o tempo. Mas só mais uma pergunta completando o grego. Então, hoje, de 1948 para cá, 48 para cá, Jerusalém é uma cidade, tem prefeitura, né? Tem uma cidade como qualquer outra. Uma cidade como qualquer outra. Antes ela era uma terra perdida, não, que cada um chegava lá símbolo. Era uma casa de mãe Joana, assim? Sim, era, de certa forma e totalmente, uma casa da mãe Joana. Uma casa da mãe Joana. Moravam muçulmanos, cristãos, judeus, povos sem nenhuma crença no Deus do livro. Era uma... Você vai lá,
entra ali na Torre de Davi, quem quiser, for a Israel, quiser ter uma noção legal, vá para a Porta de Jafa, à direita, ali na Torre de Davi, dá uma entrada. Você vai subir 4, 5 andares, layers arqueológicos, mostrando para você, marcando digitalmente a história inteira para você ver camada por camada, período por período, e todos os que habitaram aquela terra até o dia de hoje. Mas a religião não quer saber de nada, tudo vai no grito. O pessoal não conhece a Escritura, eles conhecem a opinião dos pregadores. A maior parte dos cristãos não conhecem nada, nada vezes nada. Eles ouvem opiniões de pregadores. De pregadores. Só isso. Papas e pregadores. Vão seguindo a opinião de terceiros e brigam, matam, vão para a guerra, fazem tudo em nome de Deus sem saber nada. Não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda do ponto de vista espiritual.